Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Uma multidão de pessoas se reuniu no último domingo na Praça Carlos Gomes de Campinas para comemorar os seus 239 anos de história. E olha, teve até parabéns com direito a bolo. Bom, pessoal, vocês sabem que quando a cidade da gente faz aniversário, é como se fosse o nosso próprio aniversário, comemorado em família. Família onde a gente tem os problemas, as desigualdades, mas uma família e uma cidade que tem que ser boa para todas as pessoas. Para isso, nós fomos falar também com autoridades como o prefeito de Campinas para verificar como essa cidade pode crescer ainda mais e ser melhor para todas as pessoas. Confira. Tô louco para saber. Prefeito, como é que está o seu coração num momento como esse? Olha, Coelho, ser prefeito de uma cidade como Campinas é sempre uma coisa muito alegre, muito gostosa. Eu falo o seguinte, Campinas tem uma população muito contestadora. O povo campineiro, a história mostra isso. Sempre foi um povo que reivindicou seus direitos, sempre foi um povo que participou do processo histórico do país, mas tem um outro lado, que é uma população que tudo que você expõe para fazer uma parceria, eles abraçam com muito carinho. Tem um ditado que diz, incentive um colaborador e detenha-o se for capaz. Eu sinto isso na população de Campinas. Você veja um evento como esse, nós estamos fazendo toda a comemoração de aniversário sem gastar nada da prefeitura, tudo parceria. Aqui nós temos o Convention Bureau, que é um organismo que divulga o turismo da nossa cidade. Trouxemos restaurantes famosos da cidade para a praça e a população aderiu. Então é muito gostoso você ver isso, a participação. Essa praça que nós estamos, a Praça Carlos Gomes, foi o primeiro lixão de Campinas. Aqui era um lixão, e isso em tempos remotos. Mas vocês vejam como a gente pode, com ações positivas, revitalizar espaços públicos e fazer com que a população participe desses espaços. E como é que você, Jonas, pode dizer para nós, apesar de todas essas manifestações que são justas, as pessoas estavam dentro do seu coração insatisfeitas? Não é o problema de Campinas ou de São Paulo ou de qualquer lugar. Era o Brasil que queria colocar para fora o que sentia e o que estava pensando, sobretudo em relação à classe política. Eu que fui político e naturalmente tenho o vírus da política, eu sei que tem muita gente que não dignifica a política, mesmo apoiado pela população. Você acha que foi para esses que o recado foi dado ou foi para um desgaste da política como um todo? Coelho, eu acho que o recado é um recado geral, eu diria para toda a sociedade. Eu tenho falado muito isso com os funcionários públicos. É claro que a classe política, por ser a classe governante, ela tem a responsabilidade maior de dar as respostas. Mas todos nós, como população, temos que pensar num país diferente, num país onde existam regras sociais, onde essas regras sejam cumpridas, aonde o primeiro pressuposto da lei, você foi um legislador federal, você sabe disso, o primeiro pressuposto da lei é que todos nós somos iguais perante a lei. Não é isso que acontece no Brasil. A gente vê muita distinção. Às vezes, uma pessoa sendo tratada de um jeito, outra de outro. Nós precisamos equilibrar isso. A justiça social é a grande sede da população. Eu acho que, nesse sentido, Campinas, no nosso governo, está num caminho certo. Nós fomos a cidade do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, Coelho. Eu sei que isso é uma informação importante para você, que mais contratou nesses 6 meses professor e médico. Então, com todas essas dificuldades, entre educação e saúde, nós tivemos 1.000 novas contratações. Só médicos foram 370 médicos, mais de 200 professores, para poder equacionar e qualificar o estudo, a educação
e a nossa prestação de serviço na saúde. Para você ter uma ideia, a nossa merenda agora no mês de junho, a merenda escolar, nós distribuímos 230 mil refeições por dia. Foi considerada a melhor merenda escolar do estado de São Paulo. Nós servimos no cardápio 2 vezes por semana peixe para as nossas crianças, peixe de qualidade. Eu acho que são ações que a gente tem que continuar para poder resgatar a credibilidade da administração pública. Prefeito, o Brasil não está crescendo adequadamente. Claro que existe crise internacional e isso afeta o Brasil. Mas também há fundamentos no Brasil que não estão funcionando bem, de modo que a gente tem crescimento pequeno. Aqueles que são os aposentados ficam mais tempo trabalhando hoje, porque eles têm saúde. Os jovens que acabam de passar por esse processo educacional querem entrar no mercado. E não existe mercado para todos e, às vezes, o país não se desenvolve adequadamente. Qual seria a fórmula nova, nessa maneira mais moderna de pensar o Brasil, para a gente viabilizar novos momentos e novas formas de entender a economia, não só com aquela lição de casa que nós já temos feito, com outras iniciativas, talvez um pouco mais ousadas? Coelho, o Brasil, ele tem um potencial muito grande. Você veja que com tudo isso que está acontecendo, nós estamos conseguindo manter o nível de emprego, mas o crescimento tem sido baixo, né? Os próprios bancos públicos já rebaixaram a taxa agora do crescimento do PIB para 2%. Isso é muito pouco para um país ainda porque é diferente, por exemplo, o Brasil com o país da Europa. Os países da Europa já fizeram praticamente quase tudo em questão de infraestrutura. O Brasil precisa de muita coisa. Vamos pegar o exemplo do transporte. Eu estive no governo federal com a Secretaria-Geral da Presidência e falei, é preciso um projeto nacional de metrô para cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, de transporte ferroviário. E isso tem que partir do governo central. O governo central tem que pensar, do mesmo jeito que foram dados incentivos fiscais para a indústria automobilística, que foi algo positivo para manter um nível de emprego, mas acaba se colocando mais automóveis nas ruas. Nós precisamos privilegiar o transporte coletivo. Hoje, nós temos mais carros entrando na rua do que criança nascendo. Alguma coisa está errada nisso. Então a gente precisa equilibrar essas políticas. E mais do que isso, Coelho, destravar algumas coisas que são amarras do país. Questão de investimento em estradas, portos, aeroportos, questão de investimentos também em cadeia produtiva, uma reforma trabalhista para desonerar questões trabalhistas, para poder garantir um avanço melhor do salário do trabalhador, para que o trabalhador tenha um melhor salário, uma reforma tributária para que o país pague impostos mais justos. Tudo isso nós precisamos, porque hoje a competição é mundial. O Brasil compete com outros países que têm leis muito mais avançadas que as nossas. Tá certo. Bom, eu acho que no aspecto do transporte, Campinas foi uma das cidades que se antecipou à diminuição da tarifa, levando em conta que o governo federal reduziu o ISS, o COFINS, etc. Eu acho que foi uma atitude positiva sua e depois verificou que isso ainda era insuficiente e fez novamente. Eu acho que isso permitiu que Campinas não vivesse momentos tão dramáticos como em outras cidades, ou a capital paulista, ou Rio de Janeiro e tudo mais. O que a gente pode ainda fazer nesse processo de diálogo que você está acostumado, eu estou, e muita gente às vezes assusta com manifestação. Eu acho que quem tem um espírito democrático aceita a manifestação e vai para o próximo passo, que é criar novos focos de discussão e, passo a passo, encontrando caminhos para que as pessoas possam colocar suas opiniões e as mudanças sejam efetivamente feitas. Como é que você acha, prefeito, que a gente pode fazer isso daqui para frente, pegar toda essa energia e canalizar para novas formas de discussão e realização? Olha, Coelho, nós tivemos a maior redução de tarifa do país. A maior redução de tarifa aconteceu na cidade de Campinas. Lembrando que no meu governo nós não demos nenhum aumento de tarifa de transporte coletivo. Agora, você disse bem, é preciso continuar caminhando adiante. Nós vamos estabelecer em Campinas agora o Conselho Municipal de Juventude.
Porque se você for observar, a maioria dessas reivindicações tem partido da juventude. Então eu quero ter em Campinas um fórum adequado para conversar com os jovens. No nosso governo nós criamos uma Secretaria de Relações Institucionais e eu coloquei essa secretaria no 4º andar, no gabinete, perto do meu gabinete onde eu trabalho. Se você for ver algumas administrações, elas querem colocar o povo distante. Eu quero ter o povo perto para a gente poder decidir junto. Campinas é uma cidade que tem 800 quilômetros quadrados, para ser mais exato, 795 quilômetros quadrados de área. Metade urbana, metade rural. É diferente, por exemplo, de outras cidades que tem Santos tem 40 quilômetros de área urbana. Então, Campinas é uma cidade bastante espalhada. Teve um crescimento desordenado no seguinte sentido: começou a crescer longínquamente para depois ir se aproximando do centro, quando na realidade tem que ser o oposto, um crescimento paulatino, aos poucos, para poder levar a infraestrutura. Então, com essa consideração, a gente tem que levar em conta a realidade da nossa cidade, dialogar com a população e oferecer serviços públicos de melhor qualidade, como, por exemplo, a questão do transporte urbano. Tá certo, prefeito. É um dia muito agradável hoje. Aqui, os chefes na praça congrega todo mundo. Está todo mundo feliz, comendo em família. Eu acho que isso é algo que fica, é que apesar da gente discutir, apesar de haver manifestação, apesar de tudo, há os momentos em que você senta e em família encontra os caminhos. Parabéns para o senhor, para Campinas, para a nossa região toda, que vem crescendo e precisa crescer para que a gente ofereça uma cidade boa para todos. Muito obrigado, Coelho. Eu acho que você falou bem. Acho que é muito gostoso isso que a gente está vendo aqui. As famílias reunidas na praça, conversando. Um evento que certamente foi um grande sucesso. Mais uma vez eu quero agradecer a parceria do Convention Bureau com a gente. Um grande abraço. Parabéns a você pelo seu programa. Prefeito. Obrigado. Dancing cheek to cheek, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around. É o que representa a gastronomia para Campinas e região. Olha, eu acho que a gastronomia sempre é importante numa cidade, porque ela também traz muita gente de fora, né? Ela ajuda a trazer muita gente de fora. Eu acho que para a cidade é bom, porque tem onde comer, né? Vamos dizer assim. E acho que hotéis, gastronomia, eu acho que faz parte um pouco desse lado de cultura da própria cidade. A gente tem viajado um pouquinho mais do que antigamente. E muitas vezes eu procuro uma cidade que tem alguns restaurantes. Tudo bem que eu faço isso porque é minha profissão também, é óbvio. Mas eu acho que, como muita gente que não tem nada a ver com gastronomia, mas que gosta, que aprecia, elas também vão aonde tem uns restaurantes bons, uns hotéis bons, porque elas curtem, né? Eu acho que isso ajuda também a puxar muita gente para o lado, assim, turístico da coisa, né? Eu acho muito bom, eu acho perfeito. Então vamos comemorar esse aniversário de Campinas, né? Você dando uma dica para todos, porque eu acho tão difícil fritar um bife, um filé mignon. Não, um bife, fritar ele na frigideira, que não seria bem fritar, é selar ele, né, que a gente fala, tá? Pouco azeite, um pouco óleo, e se quiser botar um pouquinho de manteiga, pode colocar. Não só a manteiga, porque senão ela vai queimar, mas a frigideira, ou a panelinha de ferro, sei lá, a chapa, ela tem que estar muito quente. Fogo alto. Fogo alto. Depois até de repente abaixa um pouquinho. Se o filé for um pouco alto, ele vai acabar queimando um pouco demais. Mas o segredo maior é ele tem que estar bem quente, a frigideira bem quente. Outra grande atração do evento foi o Cozinha Show, onde os chefes André Otero e Antonello realizaram um workshop com receitas típicas das cozinhas italiana e francesa. Uma verdadeira aula para os apaixonados por gastronomia. Gente, eu tô aqui com o chefe Antonello, um dos grandes colaboradores aqui dos Chefes da Praça. Eu vou perguntar para ele, o que ele tá achando desse grande evento? Olha, tô assim, até agora surpreso, porque o movimento que está acontecendo aqui, acho que ninguém imaginava que tanta gente viesse para a feira. Mas olha, sucesso. É assim, não podia ser melhor. E vamos curtir essa festa maravilhosa de aniversário. Tá, um sucesso, parabéns a todo mundo que fez
organizou, né? A prefeitura, o Convention Bureau. De parabéns mesmo. Dancing cheek to cheek. Dance with me. I want my arms about you. The charm about you. Bom, pessoal, infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa. Esperamos que tenham gostado do que nós preparamos para vocês com muito carinho. Nosso encontro fica marcado para o próximo sábado, ao 12h30, aqui na TVB Record Campinas. Um ótimo final de semana, esperamos por vocês.